Lucas, capítulo 24. Aleluia, Deus. 31. Vamos ler até o versículo de número 34. A igreja que encontrou, diga amém. Amém. E os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, enquanto ele nos abria a palavra? E na mesma hora levantaram-se e tornaram para Jerusalém. Encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, dizendo: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Amém? Vamos orar a Deus. Feche os nossos olhos. Falamos com o Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, a Tua palavra, Senhor, foi lida nessa noite. Pedimos, ó Pai, a orientação, a Tua ajuda, Espírito Santo do Deus vivo. Abrir o nosso entendimento, ó Pai, a preparar o nosso coração para receber a Tua mensagem. Eu tenho a certeza que é noite de salvação. Eu tenho a certeza que é noite, meu Pai, de renúncia. É noite, Pai, da nossa visão ser aberta. Aleluia, eu sinto a Tua presença, Pai. Ó Deus, tome a nossa vida em Tuas mãos. Seja conosco, Espírito Santo. Eis-me aqui para a glória de Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, nessa noite eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Congregamos na igreja sede, estamos debaixo da bênção de Deus e debaixo da bênção do nosso pastor presidente, Daniel Cirilo. Também quero louvar a Deus pelo anjo da igreja, pastor Ailton. Nos abençoe, pastor Ailton, missionária. Nos abençoe aos obreiros, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus por cada um dos irmãos que estão presentes para ouvir a voz de Deus. Quem é o primeiro a ouvir a voz de Deus? Aleluia. Queridos, por favor, mantenham as vossas Bíblias abertas em Mateus 24, versículo 31. Queridos, eu estive buscando a Deus para pregar nessa noite uma palavra para a igreja, e Deus queimou ao meu coração acerca da palavra de renunciar para experimentar a bondosa e perfeita vontade de Deus. E Deus levou a minha vida a ler Lucas 24, versículos 31, 32, 33 e 34. Eu peço muito atenção da igreja nessa noite. Queridos irmãos, falarmos sobre Cristo é falarmos sobre o plano de salvação perfeito para o homem. Por meio dele,
recebemos perdão dos nossos pecados, para termos uma vida transformada pelo sagrado Evangelho de Jesus. Deus, desde a criação do mundo, o plano de Deus é um plano de salvação, de salvar o homem que pecou contra a tua palavra e dar ao homem uma nova chance de recomeçar por intermédio da tua misericórdia. Deus é um Deus misericordioso, é tardio em irar-se. Sabemos que Ele é amor, mas também Ele é um fogo que consome o pecado. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, sobre o Deus criando tudo pelo poder da tua palavra. No capítulo 1 de Gênesis, e no versículo de número 3, a Bíblia diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus é a luz que ilumina o homem. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo de número 12, disse-lhe Jesus: eu sou a luz do mundo. Aleluia. E quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz que ilumina os passos do homem e o caminho daqueles que confiam na palavra do Deus de Abraão. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele tudo que foi criado não era para ter se criado. Deus, ele trabalha na forma de um Deus supremo a agir no meio da humanidade. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 8, versículo 32. Jesus, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro, é necessário conhecer a verdade para ser liberto por ela. A Bíblia Sagrada também nos diz, em João capítulo 15, versículo 1, 2 e 3: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que não estando em mim, ele tira e lança ao fogo, mas todo ramo que estando em mim, ele limpa, para que possa produzir mais
frutos ainda. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16 e 17, que nós somos o templo do Espírito, e todo homem que corromper a morada do Espírito, Deus irá destruí-lo. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 8, porque não podemos nada contra a verdade, senão pela a verdade. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo de número 17, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Para o plano de Deus ser implantado no homem, é preciso o homem entender que para Deus poder transformar o interior do homem, é preciso o homem entender a tua palavra. Primeiro, a Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, aleluia, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sua terra. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo de número 7, versículo de número 14, que uma virgem concederia e daria à luz ao filho, a qual teu nome se chamaria Emanuel, que na tradução Deus conosco. Aleluia. A Bíblia diz no capítulo 9 e no versículo de número 6, porque o filho nos nasceu, e o governo estará sobre teu ombro, aleluia, e o teu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia. A Bíblia diz no capítulo 43 e no versículo de número 13, ainda antes que houvesse dia, aleluia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar de minhas mãos, e operando eu, quem poderá impedir? A Bíblia diz no capítulo de número 60, levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nascerá sobre ti. Capítulo de número 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo de número 23, versículo de número 29, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça sobre a penha. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo de número 36, versículo 26, 27 e 28, Deus tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, para que o povo viesse viver. A Bíblia nos diz no livro de Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8, Daniel propôs em teu coração não se contaminar com os manjares de Babilônia. A Bíblia diz no livro de Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6, está escrito: o meu povo
por falta de conhecimento. A Bíblia diz em Amós, capítulo de número 8, versículo de número 11, que Deus enviaria fome e sede, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a tua palavra. A Bíblia diz em Deuteronômio, vamos voltar um pouco atrás, no capítulo 8 e no versículo de número 3, que Deus, dando para Moisés a palavra, Moisés vai dizer: nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O plano de Deus é plano de salvação, mas para o plano de Deus poder moldar e transformar a vida do homem, é preciso o homem ouvir, entender e praticar a tua palavra. A Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Josué, no capítulo 1, e no versículo de número 8, o que Deus disse para Josué: Josué, não aparte o livro da lei da tua boca, mas medita nesse livro de dia e de noite. A Bíblia Sagrada nos diz em Mateus, capítulo 4, versículo 4, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Efésios, capítulo de número 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 5, versículo 14, desperta tu que dormes, saia do meio dos mortos, e a luz dele, que é a luz de Cristo, vai te iluminar. Versículo de número 18, não se embriaguem com vinho, aonde há contenda, mas se encham do Espírito Santo de Deus. Em Colossenses 3,16 diz que a palavra de Cristo habite em nós ricamente, com toda a sabedoria. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo, tirado das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 22, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo de número 7, está escrito, submetei-vos, pois, a Deus, resistia o diabo, e ele vai fugir de vós. Primeiro, não há como o diabo fugir, se não tiver uma vida de submissão à palavra de Deus. A Bíblia diz, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, o pai da mentira é o diabo, e o diabo peca desde o princípio, mas para esse propósito, o Filho de Deus se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. A Bíblia Sagrada diz claramente, Hebreus, capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes, ela penetra no divisório da alma, do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A Bíblia diz em Apocalipse,
capítulo de número 3, versículo 8. Eis que diante de ti, Aleluia, Jesus. eu coloquei uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Qual porta é essa que o livro do Apocalipse está se referindo? Não é porta terrena, é uma porta que todos aqueles que andam na palavra irão entrar por essa porta. A Bíblia diz, versículo 11: guarde o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Versículo 20: eis que estou à porta e bato, e todo aquele que abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele ceará comigo. Versículo de número 22: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O primeiro homem pecou contra Deus, sim ou não? Sim. Ele conhecia as ordens de Deus, mas a incredulidade, quando entra no coração do homem, ele nunca irá querer viver em obediência. Porque para obedecer a Deus, tem que negar o mundo e nascer para Ele. O homem jamais irá nascer de Deus se viver uma vida de pecado. O homem nunca irá nascer de Deus se viver uma vida de adultério. O homem nunca irá nascer de Deus se viver uma vida de mentira. Para o homem nascer dele, é necessário nascer pelo Espírito. Para o homem nascer do Espírito, a palavra de Deus tem que estar aplicada. Não há como o homem nascer do Espírito se a palavra de Deus não estiver aplicada em sua vida. Capítulo 23 de Lucas, versículo 45. A Bíblia diz que quando ele morre, o véu do templo se rasga. Aleluia. O homem que pecou contra ele no Éden abandonou a sua palavra. Ele está na cruz, o Verbo divino, com uma mão segurando a igreja, com a outra mão segurando a mão de Deus. O que o homem fez no Éden irá voltar novamente a ter uma comunhão novamente com o Pai. Aí a Bíblia diz, lá em Atos 7:56, que Estevão, antes de morrer, ele viu o céu aberto. E o Filho de Deus, à destra do Pai em pé, aguardando Estevão subir. Esse Cristo que Estevão vê, não é o Cristo que está na cruz, mas é o Cristo que está glorificado. Primeiro, para o homem poder entrar no reino de Deus, é necessário abandonar muitas coisas. Muitas vezes o pequeno pecado é que pode impedir você de entrar no reino de Deus. Quando ele ressuscita, dois homens estavam ao caminho de Emaús.
Feche os teus olhos. Quando o pão é partido, a igreja vai voltar a ter comunhão com Ele. E o Espírito de Deus está me usando a dizer para a igreja, dentro da palavra, o pão vai ser partido nessa noite. E qual é o pão que vai ser partido? O pão que está sendo partido é a palavra de Deus. E quem come desse pão, a visão vai se abrir. Quando o pão é partido, quem mentia não vai mentir mais. Quando o pão é partido, quem vivia errado não vai viver mais. Por quê? Porque quando o pão é partido, a visão é aberta. Se não tiver pão, não tem visão. Se não tiver pão, não tem salvação. Se não tiver pão, não tem cura. Se não tiver pão, não tem batismo com o Espírito Santo. Se não tiver pão, a tua casa não é salva. Se não tiver pão, a igreja não anda. Se não tiver pão, a igreja não caminha. Se não tiver pão, a igreja não ora. Se não tiver pão, a igreja não jejuma. Mas se tiver pão, a igreja ora. Mas se tiver pão, a igreja canta. Se tiver pão, a igreja puxa. Se tiver pão. Pode adorar a Deus nessa noite. Pode fechar os seus olhos e adorar Ele. O pão está sendo partido nessa noite. E o Espírito de Deus está trabalhando na mente de pessoas nessa noite. Pessoas irão se levantar. Pessoas irão tomar atitude. Porque o pão foi partido. Em 7 minutos apenas agora. Quero ser obediente no horário que foi me passado. Quando o pão foi partido, Jesus desapareceu da presença deles. Só que eles vão dizer um para o outro. Você lembra? Quando nós estávamos andando, Ele conversando conosco, o nosso coração ardia. Você lembra que Ele falava conosco, nós sentia, quando Ele abria a palavra, o nosso coração queimava. Quem aprendeu a se alimentar desse pão nunca vai esquecer a primeira vez que foi alimentado por Ele. Quem conhece esse pão não vai viver uma vida lá fora. Quem conhece esse pão não vai viver uma vida de pecado lá fora. Mas quem conhece esse pão vai querer viver uma vida com Cristo. Há pessoas aqui que precisam entender: é tempo de vir se alimentar desse pão. 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 Esse pão o homem não encontra lá fora, mas o homem encontra dentro. A igreja de Cristo, para viver o plano de salvação perfeito, ela precisa continuar. Porque para herdar o reino de Deus, tem que caminhar, tem que orar, tem que buscar. Que nós possamos entender nessa noite que para podermos viver com Ele, não podemos apartar esse livro da lei da nossa vida. Por favor, se coloque de pé. Tenho aqui apenas 5 minutos. Por favor, pode.
Pastor, segure na mão do seu irmão. Com todo respeito. 5 minutos apenas que eu tenho. Feche os olhos. Nessa noite de hoje, diante da palavra que foi pregada, é noite de voltar às raízes. É noite de voltar a ter comunhão com Ele. É noite de voltar a andar com Ele. Se há pessoas aqui nessa noite que reconhecem a palavra de Deus, comece a falar com Ele onde você está. Comece a orar, comece a clamar. Comece a clamar a Deus aonde você está. Porque enquanto a igreja clama, o Espírito de Deus está salvando. Enquanto a igreja clama, o Espírito de Deus está libertando. Enquanto a igreja clama, o Espírito de Deus está renovando. Eu quero ver a igreja clamar. Para me poder passar para o longe na igreja. Nessa noite há alguém que se afastou da presença e quer voltar de volta. A oportunidade é hoje. Jesus está lhe chamando. Você que está afastado, é noite de voltar para Ele.